Buenas, meus amigos, por aqui, tudo como de costume, de matilisto, e com mais um lotezito de informações pelo Cabresto para entregar para os senhores. Esse que é o nosso 12º vídeo da série Sistemas de Produção Agrícola em Terras Baixas, tem como principal objetivo fazer o fechamento de alguns assuntos que nós deixamos em aberto, principalmente no vídeo passado, e agora a gente vem para arrematar eles, conforme já tínhamos avisado, inclusive dado o tema do vídeo, ao final do vídeo anterior, que seria então um vídeo específico sobre algumas alternativas de preparo que nos garantam a semeadura dentro da época. Tá? Antes de mais nada eu queria chamar a atenção para o título do vídeo, que muitos podem estar achando estranho, alguns até inclusive pensando que é um pega-ratão para chamar a atenção dos curiosos para que venham assistir o vídeo, e na verdade não, longe disso, é de fato uma orientação para que não assistam este vídeo de agora sem ao menos terem assistido os últimos dois, porque como a tendência da gente é sempre ir postando vídeos que tenham uma ordem cronológica e uma linha de raciocínio complementar, que um vídeo vai complementando o outro, então é fundamental que assistam pelo menos o vídeo 10 e o vídeo 11 antes de assistirem este daqui. Então eu vou colocar na descrição do vídeo o link deles, e aqui no canto da tela também vai aparecer, então, o vídeo 10, que é 5 passos rumo a ILP, e depois o 11º vídeo, que foi como garantir a época de semeadura. Após assistirem estes dois vídeos, sim, assistam este de agora, porque assim a compreensão de vocês vai ficar mais completa, vai ficar mais fácil, vai facilitar a compreensão pela linha de raciocínio que foi montada dentro destes 3 vídeos. Então, vou combinar com vocês a seguinte questão. Hoje nós vamos falar exclusivamente das alternativas de manejo das áreas de arroz, principalmente quem vai semear arroz sobre arroz. Então, a dificuldade do manejo da resteva do arroz, principalmente pelo volume de palha que o arroz deixa após a colheita, e o manejo dessa palha que é a nossa grande e principal dificuldade para garantirmos que esta mesma área esteja pronta novamente cedo, para a gente entrar naquela questão da época de semeadura, mas não a época de semeadura descrita na bibliografia, e sim a nova época de semeadura, o filé da época, conforme a gente definiu nos vídeos passados, e para não perder tempo eu não vou tornar a repetir esse assunto aqui, tá bem? Então vamos fazer uma breve pausa aqui para tomar mais um gole de mate, eu vou organizar o roteiro do que a gente vai falar, e vamos entrar então imediatamente na questão das alternativas de manejo para quem tem que semear arroz sobre arroz. Bueno, a nossa principal dificuldade, o grande entrave de quem tem que semear arroz sobre arroz, é a questão do volume de palha que fica após a colheita. Isso tem uma relação direta, a proporção de palha com o que foi colhido de grão, ela tem uma relação praticamente de 1 para 1. Então vamos pegar como referência o projeto 10, que a gente já citou nos vídeos passados. Então digamos que a lavoura tenha colhido 10 mil quilos, que tenha colhido 200 sacos, vai ficar 10 toneladas de palha sobre a área para a gente manejar essa palha após a colheita. E essa é a principal dificuldade que a gente tem. Essa palha precisa o quanto antes entrar em contato com o solo para que inicie o processo de decomposição, para que os micro-organismos do solo que decompõem a palha tenham condições de atuar. Nesse sentido, nós temos duas situações. Uma quando a gente vai mexer na área, que daí neste caso é interessante que o solo esteja ainda saturado, se possível até com lâmina d'água. E a segunda situação é quando a gente vai montar uma estratégia para semear direto na resteva, que neste caso é bem importante que se faça a colheita no seco. Qual é o grande segredo? Vamos pegar o primeiro caso onde a gente vai mexer na área. Como a gente acabou de citar, a nossa grande dificuldade é o manejo da palha, ou seja, o quanto antes a gente colocar essa palha em contato com o solo para acelerar a decomposição dela, tanto melhor. E isso é possível fazer, e sendo possível, é ideal que se faça ainda durante a colheita. Tá? Pode ser com grade, pode ser com rolo faca. O pessoal que trabalha com áreas sistematizadas, produtores do litoral norte, por exemplo, tem bastante área sistematizada, é muito comum inclusive se manter lâmina d'água dentro da lavoura durante a colheita e passar o rolo faca
simultaneamente com a colheita. Ou seja, as colheitadeiras vão trocando de quarteirão, ou às vezes até nem passaram para o outro quarteirão e o rolo já está na mesma área, trabalhando, pondo essa palha em contato com o solo, porque se a gente pegar esse momento que a lavoura ficou 90, 100 dias com solo saturado, com lâmina d'água, o pessoal costuma dizer campeiramente que a terra está podre ainda, então fica muito mais fácil o serviço e muito mais eficiente o serviço do rolo faca ou da grade, seja qual for a opção que vai se fazer. Mas em resumo, o fundamental é que se coloque essa palha em contato com o solo o quanto antes e por pelo menos umas 2 semanas, por uns 15 dias, 20 dias no máximo, a gente não drene a área. Aí é que está o pulo do gato. Então põe a palha em contato com o solo e deixa este ambiente saturado por pelo menos 2 semanas e a partir daí sim, a partir deste período de uns 15 dias, capricha na drenagem, porque o que vai ocorrer? Esse período que o solo ficou saturado e a palha em contato com o solo acelera o apodrecimento da palha, e a partir do momento que a gente drenar depois, na primeira janela que a gente tiver, o primeiro veranico que der, uma leve levantada de grade, uma gradezinha leve, só para mexer com o solo, que inclusive ajuda a secar, uma passada de plane e a área está pronta. Então essa eficiência de operação é muito grande, a gente ganha tempo e com certeza até o final de maio vai dar intervalo suficiente para a gente dar uma mexidinha de grade, uma painada e refazer as travessas numa área sistematizada, como é o exemplo que eu dei. Então é possível também, depois do rolo faca, passar plana direto, não mexer de grade, refazer as travessas, ou no caso de uma área não sistematizada, fazer a nivelação e o entaipamento. Tá? Então essa é uma das alternativas. Só que o fundamental, o grande diferencial é pôr a palha em contato com o solo o quanto antes, se possível ainda durante a colheita, e não drenar a área por pelo menos uns 15 dias. A partir deste período, sim, pica a área de dreno, faz uma drenagem extremamente eficiente para que na primeira janela que a gente tenha, a gente consiga concluir o serviço, seja levantando de grade para planar, seja metendo plana direto e depois tão somente fazendo as travessas das canchas do sistematizado ou a nivelação e as taipas de uma área não sistematizada. E a nossa segunda opção é se preparar para que a gente não mexa na área para fazer uma semeadura direto na resteva. Neste caso, ao contrário do anterior, é fundamental que a área esteja seca, que se faça a colheita no seco, ou seja, já tem que escolher a área que vai ser feito esse serviço antes da colheita, se possível, drenar a área, para que a gente não estrague o piso, né, não estrague o terreno na colheita, deixando rastro, se a área não tiver, se não for possível colher no seco, não tem como a gente fazer uma semeadura direto na resteva, que vai fazer muito rastro na área, vai estragar o piso, inevitavelmente vai necessitar de um serviço de grade. Então o primeiro passo é esse, escolher a área e drenar antes da colheita. As colheitadeiras, se possível, mais do que o saca-palha, não nos basta espalharmos a palha, a gente vai precisar, quanto mais reduzido for os fragmentos de palha que sobrarem, ou seja, máquina com picador e espalhador, a tendência é que fique muito melhor o serviço, porque a gente vai ficar com fragmentos menores da palha e ela mais bem espalhada. Quanto mais uniforme for a distribuição dessa palha na colheita, melhor. Tá? Lembrando que essa daí a gente não vai incorporar. Tá? O próximo passo é dessecar o rebrote da palha, tá? O rebrote da resteva, para que ela não comece a verdejar de novo. E, se possível, para que a gente consiga pôr em contato essa palha com o solo, colocar gado na resteva. Daí, nesse caso, como a gente dessecou a resteva, ou não desseca e empilha gado, mas daí tem que ser uma lotação extremamente alta, porque o gado de fato consome a resteva, não adianta botar meia dúzia de cabeça lá, que o gado não vai dar vencimento e a resteva vai rebrotar e acaba que a massa de palha que vai ficar nos dificulta a semeadura depois e principalmente o estabelecimento. Mas se optar por não dessecar, tem que empilhar gado, ou seja, botar o gado para que realmente o gado consuma a resteva. E o ponto a gente consegue ver no olho, que é quando a gente enxergar as taipas de novo,
ou seja, o gado de fato consumiu a resteva, que dá a gente de fora da lavoura consegue enxergar as taipas de longe, ou se a gente optar por dessecar a resteva, vamos ter que forçar que o gado consuma a palha. Uma parte vai ser consumida, outra parte vai ser pisoteada, então o gado vai acabar enterrando boa parte dessa palha. Neste caso, é interessante que se coloque sal, alguns coxos de sal, para estimular o consumo do gado, para estimular que o gado consuma a palha. Tá? Neste caso, da gente não ter uma cobertura vegetal e colocar bastante gado dentro da resteva, às vezes fica quase impossível semear em cima de um pisoteio desses. Em vídeos posteriores nós vamos ver a maneira e algumas possibilidades de ter uma forrageira neste período de inverno, mesmo sem desmanchar a resteva, e aonde a própria forrageira serve de proteção do solo e o pisoteio não é tão intenso. Mas neste caso que eu citei, da gente dessecar a resteva e forçar com que o gado consuma a palha, colocando inclusive coxos de sal para estimular esse consumo, e o gado permanecendo durante o período de inverno dentro da área, a tendência é que a gente não tenha tão somente marcas de casco, e sim o gado se enterra até os S, como se diz popularmente, e a gente acaba tendo umas toca de casco, não é um buraquinho de casco. Neste caso, praticamente inviabiliza a semeadura de maneira direta. Só que ainda assim é possível a gente fazer de uma maneira bastante reduzida pouquíssimas operações, que além de ganhar tempo, a gente economiza diesel também e hora de serviço, que é usar após a saída do gado, já próximo da época de semeadura, isso provavelmente vai ser feito lá por setembro, provavelmente na primeira quinzena de setembro, o uso de uma grade com pouquíssima trava. O objetivo dessa grade é tão somente esfarelar a superfície do solo onde ficou esse pisoteio extremo, tá? Com pouca trava, não é para fazer terra, é tão somente para dar uma afrouxada, uma descascada nessa superfície, quebrar um pouco desse pisoteio e entrarmos, ao invés de entrar com plaina nessa área, porque isso a gente nem as taipas vai desmanchar, tão somente mete a grade com pouca trava em área total. Logo que a gente passa a grade, some, dá a impressão que sumiram as taipas. A primeira vez que a gente fez foi na Estância Tamanca, inclusive em Santa Vitória, que em conjunto com o Paulinho, que era o capataz lá, a gente chegou nessa alternativa e fizemos num pedaço pequeno da área para testar. Em vez de usar a plane, entrar com o rolo compactador, que o pessoal chama os 3 patetas, aqueles 3 rolos que vem trabalhando em conjunto. E a gente vai rolar esse torrão que a grade vai fazer, esse esfarelamento que a grade vai provocar no solo. O ponto de umidade do solo é fundamental que esteja no ponto de trabalhar, para que a gente não fique sovando barro, que realmente levante uns torrõezinhos e que o rolo tenha a capacidade e a condição de esfarelar esse torrão após a sua passagem. E a partir do momento que a gente passa o rolo, redesenham todas as taipas. Logo que a gente fez a primeira vez, eu imaginei que nós teríamos que renivelar a área, porque tinha sumido as taipas logo que a gente passou a grade. Mas, a partir do momento que o rolo fez o serviço dele, as taipas voltam a estar desenhadas, obviamente que não tem altura de taipa suficiente, mas o nosso serviço foi tão somente recapar as taipas e semearmos em cima dessa área diretamente após esse serviço. Ou seja, reduz bastante, a grade é muito leve, é um servicinho de grade só para dar uma ciscada, uma quebrada na superfície. O rolo, os 3 patetas, ou o rolo único, que seja, enfim, o rolo compactador, para esfarelar esse torrão nos reutilizar a área, nos dar a condição de novo de reutilização da área sem precisar uma outra operação de plana, e recap das taipas e a área está pronta para ser semeada. Então essas são as duas opções, essas são as duas alternativas de preparo para que a gente consiga ganhar tempo, garantir a área pronta cedo e cumprir o nosso principal objetivo, que é fazer a semeadura dentro do filé da época. Lembrando que a gente mudou um pouco a questão da época de semeadura, ou seja, o quanto antes a gente terminar a semeadura do arroz, para que a gente possa entrar nas áreas de soja ainda dentro do mês de outubro, no finalzinho de outubro, início de novembro, para que também a soja seja semeada dentro da janela ideal, para que no processo de adequação do sistema a gente consiga entregar as restevas para a pecuária no próximo ano, cedo,
para que a pecuária também tenha condições de fazer a semeadura da sua forrageira dentro da época ideal da forragem, para que assim a gente consiga começar uma integração que seja favorável para todas as atividades, que nenhuma delas tenha que sair perdendo num primeiro momento, embora é também uma opção a gente, se for o caso de ter que dar uma judiada em alguma das atividades para que o sistema se encaixe e a partir daí a gente consiga trabalhar em conjunto, às vezes é a alternativa que se tem. Mas a gente tendo o resumo da ópera, tendo o conceito de que é fundamental para iniciar a integração o ajuste da época de semeadura, tanto do arroz quanto da soja, já é um primeiro e grande passo para a gente conseguir rumar em direção à ILP, conforme a gente começou a descrever no vídeo 10. Tá? Espero ter ajudado mais uma vez. Nos vemos semana que vem. Um forte abraço e até lá.